Como é que vocês estão aí? Tudo certinho com vocês? Alguém lembra de mim aqui? Quem lembra de mim? É o pastor Christian, né? Quem que é novo aqui que não me conhece ainda? Levanta a mão aí. Nosso amigo aí, chegou há pouco tempo. E tem o MacGyver aqui também, que é conhecido nosso, né? Está aí há pouco tempo. Glórias a Deus. Amados, sejam muito gratos a Deus, né? Pela oportunidade que Ele está dando para vocês, né? Porque não são todos que têm essa oportunidade. Vocês sabem que não, né? Vocês sabem que não. Essa semana eu tive uma experiência, né? Onde eu vi um morador de rua reagir de uma maneira muito grosseira, né? E naquele momento ali, a gente começa a entender por que algumas pessoas não saem do buraco e elas passam a vida toda no buraco, né? E o pior de tudo, acabam entrando por um caminho de vício e aprofundando esse buraco, né? E nessa noite você vai entender por que isso acontece, né? Você vai entender por que algumas pessoas ficam a vida toda cavando e não saem do lugar. E às vezes ainda cava mais fundo ainda para ficar pior a situação, né? E felizes são vocês, eu disse que vocês precisam ser muito agradecidos de estar nesse lugar, porque esse lugar aqui, vocês estão tendo a oportunidade de reescrever a história de vocês, né? De se preparar, de se capacitar, receber cura, restauração, para viver uma nova vida depois, né? Vida esta que algumas pessoas que estão lá fora, se não mudar o seu comportamento, se não entender que precisa muitas vezes estar num lugar como esse para poder ter uma transformação, estão correndo risco até de vida. E você sabe do que eu estou falando, não é? Mas amém, hoje a gente vai começar louvando, né? Não tem uma regra aqui. Já teve dia que eu cheguei aqui, a inspiração estava tão alta que a gente já foi direto falando, né? Mas hoje a gente vai começar adorando, né? Primeiro orando e depois adorando. Deus colocou algo no meu coração, mas antes disso a gente vai estar orando, pedindo a Deus que realmente Ele possa assumir o controle, né? Eu quero repetir algo que eu falei para vocês das últimas vezes que eu estive aqui. Meu nome é Christian, né? Para o senhor que ainda não me conhece, né? Me chamo Christian, também conhecido como Pastor Christian. Das últimas vezes que eu estive aqui, eu deixei uma coisa muito clara. O fato de eu estar aqui na frente, isso não significa que eu sou melhor do que vocês ou maior do que vocês, né? É só uma posição. Hoje eu estou aqui, mas se eu não ficar na linha com Deus, se eu não andar na linha com Deus, e quem sabe se eu pisar no tomate com Deus, quem me garante que um dia a situação pode se inverter, né? Você que está aí, vem aqui para cá e eu vou sentar aí, né? Então, amados, só para saber, todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós estamos em obras. Talvez eu esteja um pouquinho mais acelerado ou evoluído nessa obra que Deus está fazendo, né? A Bíblia Sagrada diz que Ele é um oleiro e que nós somos vaso na mão dele. Mas a verdade é que todos nós estamos nas mãos de Deus. E se a gente se deixar ser trabalhado, se a gente permitir que Ele trabalhe nesse vaso, eu garanto, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Ok? Vamos ficar de pé? Nessa noite a gente vai estar falando muito sobre humildade e sobre orgulho. E, para mim, uma das maneiras mais simples da gente demonstrar que a gente é humilde, ou que a gente quer ser humilde, quer se mostrar humilde, é através da oração. Quando a gente ora, eu estou reconhecendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sem ti eu não consigo, sem ti eu não posso. Eu não consigo nem respirar se Deus não permitir. Então, amados, a pessoa que é humilde, ela tem uma vida de dependência de Deus. E essa vida de dependência,
ela é manifesta por uma vida de oração. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos pedir, Deus, toma esse ambiente, Deus, toma a vida desse vasinho aí de barro que está aí na frente, aí, ó, esse tal de pastor Christian, usa ele para falar alguma coisa que vai tocar no meu coração, que vai produzir uma mudança, que vai gerar um efeito, usa ele para plantar uma semente, que vai gerar um bom fruto, né? Usa ele para compartilhar algo que vai edificar, que vai somar, que vai acrescentar, porque o projeto de Deus para nós, amados, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente prospere, que a gente saia daquele buraco que eu falei e que a gente vá para cima, vá para frente. Deus tem algo melhor para cada um de nós, né? A palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus tem bons pensamentos para nós, para nos dar um futuro de esperança. Então Deus quer nos dar um futuro de esperança. Ele quer que você tenha uma nova vida. Mas para isso, eu preciso me render a Ele e, em oração, pedir que Deus realmente faça tudo aquilo que Ele quer fazer. E Ele deseja fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar aqui juntamente com os teus filhos, Pai. Juntamente com esses homens guerreiros, Pai, que decidiram, se renderam e decidiram estar nesse lugar, Pai, para serem trabalhados, Pai, para serem modificados, para serem transformados, Pai. E eu quero te louvar por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar mais uma vez aqui, Pai. E mais uma vez, nós queremos nos humilhar debaixo da Tua potente mão, queremos nos render diante do Teu trono e declarar, Senhor, que não podemos nada sem Ti, Pai. Declarar que precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua capacitação, Pai. Nós nos humilhamos, Pai, debaixo da Tua potente mão e Te pedimos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, assume o controle, toma as nossas vidas e usa-nos, Pai, para edificar esses homens, para compartilhar algo que venha diretamente do céu. Espírito de Deus, nós Te damos liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio. Que seja uma noite de cura, de libertação, de restauração, de transformação para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Quantos conhecem aquela música Quero Conhecer Jesus? Do Alessandro Vilas Boas. A letra da música diz: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Amém? Ninguém merece o amor de Deus. Eu falava ontem à noite numa turma que eu dou aula, estudo bíblico. Eu compartilhava com eles uma experiência onde há mais de 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, aproximadamente, eu e uma turma fomos levar uma cesta básica para uma família pobre. E, para minha surpresa, aquela família que foi escolhida para receber a cesta básica não era tão pobre como eu imaginava que deveria ser. E eu fiquei questionando a Deus como é que a gente foi entregar uma cesta básica para uma família que aparentemente nem merece e nem precisa, aparentemente. E Deus falou comigo naquela ocasião: quem que disse que tu merece? E quem que disse que tu é melhor que ela? Né? Então, às vezes, a gente acha que a gente merece alguma coisa porque a gente faz o bem, ou porque a gente não rouba, não mata, não estupra, não assassinou ninguém, né? A verdade, amados, é que Deus escolheu nos amar. Ninguém merece o amor de Deus. Ninguém merece. Desde o mais bonzinho, aparentemente, até o bandido de alto escalão, estuprador, assassinato o Escobar da vida. Ninguém merece o amor de Deus. Mas esse amor,
É um amor que nos alcança. É um amor que vem ao nosso encontro. Né? E a letra da música fala sobre isso. Amém? Você está adorando a Deus então? Se alguém souber, pode cantar junto, amém? Ô Espírito Santo, vem nesse lugar mais uma vez. Vem nesse lugar mais uma vez. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. Tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero ser achado nele, ser achado nele, e ser achado nele, ser achado nele.
milhares, de milhares. Sim, Senhor Jesus. Nós declaramos que não há ninguém como Tu, Senhor Jesus. Perdoa-nos por todas as vezes que tiramos os olhos de Ti, Senhor, e colocamos os olhos nos homens, que não podem responder às nossas orações, Senhor. Oh, Pai, embora tenhamos tantos exemplos bons a serem seguidos nesse mundo, Pai, ninguém é maior que Tu, Senhor Jesus. Nem João Batista, que foi considerado o maior de todos os profetas, nem ele é maior do que o Filho do Homem. Nada se compara a Ti, Senhor Jesus. Tu és o único, Senhor. Tu és o único merecedor de toda a honra, merecedor de toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez, Senhor Jesus. Declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Pastor Cristo não tem poder para fazer nada. Pastor Cristo não tem poder para libertar ninguém, para curar ninguém, para fazer nada. Pastor Cristo é só um vaso de barro, Senhor. Sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos, Senhor. Oh, nos humilhamos mais uma vez diante da Tua santidade, Senhor. E Te pedimos, vem nesse lugar, Senhor. Mais uma vez, vem nesse lugar. Rasga os céus e desce. Oh, Espírito de Deus, vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Senhor. Tu que sonda e conhece os nossos corações. Tu conhece a nossa estrutura. Lembra de que somos pó. Tu sabes tudo que nós precisamos ouvir. Tu sabes quais são as áreas de urgência, de prioridade, nas quais nós precisamos ser tratados, transformados. Por isso vem nesse lugar, envia Teu Espírito, sopra, Espírito de Deus, os quatro cantos da terra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé, Te adorar. Jesus, Tu és o pão que alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, papai. Toca-me, toca-me, abraça-me,
Abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, diga pra ele, abraça-me, diga pra ele, cura-me, 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 unge-me, 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 toca-me, toca-me, diga, toca-me. Abraça-me, abraça-me, papai, toca-me, toca-me e cura-me, cura-me, Senhor, e unge-me, unge-me. Abraça-me, abraça-me, papai, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar você nessa noite, se você reconhece que você precisa de um abraço do Senhor, se você reconhece que precisa de um toque do Senhor nessa noite, abra sua boca nesse momento e comece a pedir a Ele: Senhor, eu quero teu abraço nessa noite. Eu quero teu abraço, eu quero sentir o teu abraço. Ou quem sabe chegou pessoas aqui, tem pessoas aqui no nosso meio, quem sabe, que ainda nem creem no Senhor. Você não crê de todo o coração. A sua fé é pequena, a sua fé é rasa. Então a você eu digo nessa noite, fale com Deus nessa noite e diga para Ele: eu quero ter uma experiência. Eu quero ter uma experiência
você nesse lugar. Se tu és real, se tu és verdadeiro, toca em mim nessa noite. Se tu és real, diga isso para Ele. Se tu és verdadeiro, eu quero sentir teu abraço nessa noite. Oh, vem nesse lugar. Oh, me dê uma experiência, Senhor. Me dê uma experiência nova. Eu quero ser tocado, abraçado, mexido. Oh, vem, Senhor. Espírito de Deus. Reconhecemos, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Por isso assume o controle total das nossas vidas. Nós nos rendemos totalmente a Ti. Nós nos rendemos totalmente a Ti. Declaramos que sem Ti nada podemos fazer. Declaramos que somos barro, pó e cinza. Nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Nos humilhamos dentro da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua glória. Invocamos o Teu nome e Te pedimos, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Oh! Pode se sentar, amém? Deus está aqui, amém? A Bíblia Sagrada diz, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 2, 3. Gênesis é o livro das origens, ou o livro do princípio, dos princípios. E a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem lhe mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Até aqui. Amém? Amados, essa história muito conhecida, que para muitos é até uma piada, né? Para muitas pessoas, essa história que eu acabei de ler é até uma piada, né? É um tema de gibi infantil. Porque para quem não acredita em Deus, e para quem não acredita que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é totalmente inspirada por Deus, aqui são 66 livros, que você não encontra uma contradição, escrito por homens, mulheres, em diversas épocas, antes de Cristo, depois de Cristo, em nenhum momento você vai encontrar uma contradição aqui. Ela é totalmente confiável, porque ela é totalmente inspirada por Deus. Então, para quem não acredita, a historinha de Adão e Eva é só uma historinha. Mas para quem acredita que esse livro aqui, ele é totalmente inspirado por Deus, e ele é a palavra de Deus, essa história que eu acabei de ler para vocês, ela é 100% fidedigna, ela é 100% real. E essa história, ela resume de maneira muito simples a estratégia que o inimigo usa há milhares e milhares de anos para derrubar o homem, para derrubar o ser humano. Embora aqui a serpente é tida aqui nessa passagem bíblica como um animal astuto, mas ele não é tão inteligente assim. Porque se ele fosse tão inteligente como Deus é, ele não repetiria as mesmas ações. E quais são as ações que ele repete? Ao longo dos séculos, a Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem para o homem. Deus criou o homem e a mulher, colocou num jardim, chamado Jardim do Éden, muito parecido com esse lugar aqui que vocês estão. Isso aqui para mim é um jardim, é uma espécie de jardim. Estão aqui no topo da montanha, né, um lugar onde se respira ar puro, comidinha para comer, cama para dormir, né? Não tem que se submeter a nenhum trabalho árduo, pesado, braçal. Estão num lugar sossegado, né? E eles estavam num lugar de paz, um jardim, onde eles tinham de comer, tinham de beber, tinha descanso, não precisava fazer nenhum trabalho pesado, né?
Deus só deu uma única instrução para eles. Nesse jardim que eu coloquei vocês podem fazer de tudo que vocês quiserem. Mas no centro do jardim tem uma árvore, chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Essa árvore, eu faço um pedido a vocês. Não comam dela. Porque a partir do momento que você comer, você vai morrer. Então vocês podem comer, está cheio de árvore frutífera aqui, ó. O meu jardim tem centenas de árvores frutíferas, vocês podem aproveitar tudo que vocês quiserem, mas daquela ali, né, o que a gente chamaria de dízimo, né, a 10ª parte, ou uma parte, né, essa parte aqui não toque, porque essa aqui é minha. Essa parte não mexa. Mas o ser humano gosta de mexer com aquilo que não pode, não é verdade? Gosta de tocar onde não deve. E a serpente veio, foi no sexo frágil, né? Foi na mulher, né? O homem já tinha contado o segredo para a mulher e o capeta foi direto na mulher, né? Mas depois você vai ver que a mulher não é a única culpada, porque a Bíblia vai dizer que quando o homem caiu, a mulher estava do lado dele, o homem estava do lado dela, melhor dizendo, quando a mulher caiu, o homem estava do lado dela e ficou mudo e calado. Então o maior culpado sempre vai ser o homem. A maior responsabilidade sempre está sobre o homem. Porque, biblicamente, Deus criou o homem para ser o sacerdote do lar. Deus criou o homem para ser o governo do lar. Hoje, no Brasil, existe um espírito que a gente chama de espírito de Jezabel, que está meio que governando a nossa nação. Um espírito de manipulação, de controle. Mas Deus não criou. Jezabel, na Bíblia, é uma figura de uma mulher. Mas Deus não criou a mulher para governar. Deus criou o homem para governar. Com todo respeito às mulheres, as minhas mensagens são sempre gravadas, alguma mulher vai, quem sabe, vai ouvir essa mensagem, né? Com todo respeito às mulheres, Deus criou um homem para governar o lar. A Bíblia Sagrada diz que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça de toda mulher. Mas Satanás, ele gosta de inverter as posições, né? Mas isso é uma outra pregação. A verdade é que Deus deu uma ordem: não mexa na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, então, Satanás, que era um anjo de luz, que vivia no céu, e que foi expulso do céu porque quis tomar o trono de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caíram juntamente com ele. Esses milhares de anjos caídos aqui na terra nós chamamos de demônios. E esses demônios estão aqui na terra. A Bíblia diz que eles andam ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ali naquela ocasião, o demônio-chefe, o capetão, o Satanás, o coisa ruim, ele tomou uma serpente. Ele não tinha ainda um homem que ele pudesse possuir, porque Adão e Eva eram totalmente íntegros. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles nunca haviam cometido um pecado. Então Satanás não poderia possuir o corpo deles. Então ele tomou uma serpente. E a serpente veio com a conversinha. O que foi que Deus falou mesmo? Do fruto da árvore que está no meio do jardim? Vocês vão se tocar, se comer, vai morrer? Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os olhos de vocês vão ser abertos. Vocês vão ser igualzinho a Deus. Vão conhecer o bem e o mal. Em outras palavras, não dá nada. Come que emagrece, né? Se fosse nos dias de hoje, né? Come que emagrece. E a mulher, dando ouvidos à serpente, acabou comendo. Ela viu, né? Ela olhou. O pecado geralmente começa com o olhar, né? A mulher olhou, viu que era uma árvore agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido que estava com ela. A mulher
olhou, tomou e comeu, mas tudo porque ela deu ouvido à voz da serpente. E aqui houve uma desonra. Aqui houve uma quebra de princípio estabelecido por Deus. Todas as vezes que nós quebramos um princípio estabelecido por Deus, todas as vezes que há uma desonra na Bíblia, desobediência a Deus é uma desonra. E todas as vezes que há uma desonra, vai haver uma consequência. Todas as vezes que a gente quebra um princípio, vai haver uma consequência. Vocês vieram parar aqui porque em algum momento da vida de vocês quebraram algum princípio. Vocês quebraram algum princípio. Fizeram alguma coisa que não deveriam fazer. Só que Satanás, talvez quando no dia que vocês fizeram o que não deveria fazer, Satanás não vem na tua mente dizer assim, não coma, não toque, não use isso aí, não bote esse negócio para dentro, não fuma, não cheira. Não é assim que ele vai dizer. Ele vai dizer, não vai dar nada. Dá mais uma cheiradinha. Toma mais um golinho. Não vai dar nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E aí, por dar ouvidos ao inimigo, vem a queda. Quando a gente dá ouvidos para a serpente, a gente cai. Por quê? Porque nós fomos criados para viver em obediência a Deus. E a desobediência, a rebelião contra Deus. A palavra de Deus diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós desonramos a Deus, quando nós não queremos dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus, a Bíblia chama isso de rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria. A gente fica literalmente enfeitiçado. E aí as coisas começam a andar para trás, porque toda quebra de princípio, toda desonra vai gerar uma consequência. Aqui no caso Deus depois deu algumas sentenças para o homem, sentença para a serpente, sentença para a mulher e expulsou eles do jardim, ou seja, expulsou eles da presença de Deus. Eu falava para vocês no começo, tem pessoas que estão no buraco e talvez nunca vão sair do buraco por causa disso, por causa desse orgulho de achar que você é maior do que Deus, achar que eu posso desobedecer a Deus e não vai acontecer nada, achar que eu posso passar por cima de um princípio de Deus e não vai acontecer nada. Arrogância nossa, arrogância. Achar que eu vou usar uma droga e não vai acontecer nada. Achar que eu posso roubar e não vai acontecer nada. Achar que eu posso adulterar, me prostituir e não vai acontecer nada. Achar que eu posso fazer aquilo que é contra a vontade de Deus e não vai acontecer nada. Mas todas as vezes que nós somos instigados a fazer aquilo que não pode, o diabo nunca vai dizer que não pode. Ele sempre vai dizer, não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai acontecer nada. Você vai ficar bom, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ficar forte, você vai ficar vitaminado, você é isso, você é aquilo. Então, amados, o orgulho, achar que eu posso passar por cima da voz de Deus, achar que eu não preciso obedecer a Deus, é o princípio de toda a queda do ser humano. O orgulho é a pior de toda praga. É a maior de todas as maldições. Eu garanto para vocês, 100% de tudo aquilo que aconteceu errado na nossa vida é por causa do orgulho. É por achar que eu não preciso de Deus, achar que eu não preciso frequentar uma igreja, achar que eu não preciso aprender sobre Deus, achar que eu posso passar por cima da palavra dele, achar que eu posso fazer coisas erradas e não vai acontecer nada comigo. Todas as vezes que eu desobedeço a Deus e a sua palavra, vai haver uma consequência. E se eu insistir, viver essa vida, achando que eu não preciso de Deus, achando que eu posso passar por cima dele, eu vou viver caminhando para o buraco e talvez eu nunca vou sair daquele buraco. Tem pessoas que estão lá fora e não conseguem se humilhar, não conseguem reconhecer que precisam de ajuda.
Alguns estão lá fora mendigando hoje. Estão mendigando e alguns deles conseguem, né? Conseguem, através da sua humilhação, se manter um vício, manter uma droga, manter o álcool. Por quê? Porque está todo dia em algum lugar lá, ou na frente do supermercado, ou na frente de uma lanchonete, ou, quem sabe, lá no semáforo, né? na lombada eletrônica, pedindo lá as suas moedinhas, né? Que dizem muitos deles que é para comprar comida, e muitas vezes é para o álcool, é para a droga, é para a maconha, para a heroína, para a morfina, para o éter, para o crack, para a bala, para a pornografia. E essas pessoas acham que estão arrombando, né? Estão arrombando, porque, consegui enganar mais um. Hoje enganei mais um. Aí, ó, mais um 5, mais um 10 pila. Oi, isso aí me deu 10 pila. Hoje, cara, é generoso, me deu 10 pila, hein? E aí o cara lá ganhou 10 pila, 5 pila, 2 pila, moedinha, junta tudo e ele consegue o que ele quer. E esse cara acha que ele está arrombando, né? Por quê? Porque ele aprendeu um jeito prático de viver, um jeito fácil de viver. Só que se aquela pessoa não tiver a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, como vocês tiveram, e eu quero dar uma salva de palmas para vocês aqui nessa noite também. Vou dar uma salva de palmas. Para vocês. Se essas pessoas não reconhecer que precisa de ajuda para vencer o vício, como vocês precisaram, aquela pessoa vai passar a vida toda andando com roupa rasgada na rua, morando na rua, pegando frio, no inverno que nem esse, né? Dependendo de alguém que pare na lombada, de alguém que pare no semáforo, para poder dar aquela moedinha. E tem gente que não dá a moedinha, e tem gente que até humilha, e tem gente que até pisa, né? Mas o diabo já conseguiu convencer que aquela vida é boa, né? É boa. Só que aquela vida é uma vida escrava. Eu não estou aqui para tacar pedra nessas pessoas, porque eu sei que tem pessoas que hoje são mendigos, são andarilhos, que estão numa situação tão deplorável que não consegue mais sair daquela situação. Ele está completamente dominado, né? Ele está completamente escravizado. E só se não houver uma intervenção divina, talvez aquela pessoa nunca mais saia daquela situação. Mas eu garanto para vocês, todo mal começa pelo orgulho. Todo mal na nossa vida, toda queda, todo fracasso humano, toda derrota começa por uma desonra, começa por uma atitude de orgulho. Tudo começa por aí. Tudo começa por aí. E se eu não me humilhar para reconhecer que eu preciso de ajuda, eu vou ficar a vida toda andando em círculos. Eu vou ficar a vida toda no buraco. Comendo migalha, me humilhando no semáforo, me humilhando na lombada eletrônica, me humilhando na padaria. Compra um pãozinho para mim, tio? Compra para mim uma laranjinha, tio? Tio, pode comprar um pratinho de comida para mim, tio? Tio, vai lá na pizzaria do tio Nunes lá, pega uma pizza para mim, tio. Vai ficar a vida toda assim. E vocês acham, amados, que Deus colocou os filhos dele aqui na terra para viver de migalha? Não, para pensar. Um Deus que criou os céus e a terra, que criou esse mundão todo que tem aí, que é o dono da prata e dono do ouro. Você acredita mesmo que ele criou a gente para viver mendigando? Ele criou os filhos dele para viver de esmola? Você acha que é isso que ele tem para nós? Mas algumas pessoas já se acostumaram. Se acostumou com migalha. Se acostumou a viver de esmola. E, se não, como eu falei, se não houver uma intervenção divina, vai viver a vida toda aquela vida. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês, o que Deus tem para nós, amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum.
O projeto que Deus tem para o filho dele é uma vida com abundância, é uma vida de bênçãos. Você poder ter a tua casa própria, ter o teu carro próprio, ter a tua família, teus filhos sendo criados num bom caminho, não naquele caminho lá, né? Que eu já falei umas 3, 4 vezes aqui, vou repetir, né? Cadeado, clínica e caixão. Esse é o resultado de muitas pessoas que viveram no mundo que um dia vocês viveram. Vocês estão na clínica hoje. Estão no lugar de reabilitação. Estão no lugar de tratamento, de restauração, para poder ter direito a uma nova vida. Mas aquele que não escolhe a clínica, ou que não tem a oportunidade da clínica, acaba caindo ou no caixão ou na cadeia. Por isso que eu digo para vocês, vocês deveriam ser as pessoas mais agradecidas do mundo. Porque vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Sem precisar estar num lugar fedido, nojento, que é uma cadeia, uma clínica penitenciária. Eu já estive dentro de presídio pregando. Eu sei como é que é lá dentro. Faz bastante tempo, é verdade, confesso. Mas eu sei como é que é lá dentro. Né? É um lugar terrível. Só quem já esteve dentro de uma penitenciária ou dentro de uma cadeia sabe o que é aquilo lá. É um ambiente hostil, grosseiro, ninguém te trata bem lá dentro. Você é tratado muitas vezes como um criminoso, porque quem vai para lá, alguma coisa errada fez. Né? Aqui, eu tenho certeza, vocês estão sendo bem tratados, estão sendo amados, estão sendo bem cuidados, e estão aqui tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então é só agradecer, irmão. Só agradecer. Só agradecer. Amém? Mas eu torno a dizer, o projeto que Deus tem para vocês, amados, é maravilhoso. O que Deus tem para o ser humano é o melhor dessa terra. A Bíblia Sagrada diz que se eu ouvir a Deus e obedecer a Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas se eu desobedecer, como Adão e Eva fizeram, se eu desonrar a Deus, se eu for orgulhoso, achar que eu não preciso ouvir o conselho de Deus, a instrução de Deus, aí eu não vou comer o melhor dessa terra. Aí, como diz lá no mundo, eu vou comer o pão que o diabo amassou. Aí não é o melhor da terra, não. Eu vou comer o pão que o diabo amassou. Porque toda desonra vai gerar consequência, vai gerar humilhação, vai gerar vergonha. Todas as vezes que eu me rebelo contra Deus, que eu desobedeço a Deus, eu vou ter uma consequência. E sabe como é que eu faço para encerrar a minha palavra? Sabe como é que eu faço para cortar esse ciclo no meio? Para romper com esse ciclo? Diferente da atitude de Adão. Quando Deus confrontou Adão, porque Adão, quando Deus veio no jardim, Adão ficou com medo. Ele ficou com medo e ele quis fugir de Deus. Ele quis se escapar. Fez lá uma roupa para ele e tentou escapar de Deus. Mas não tem como fugir de Deus. A Bíblia diz no Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Você pode ir para uma ilha deserta, você pode se esconder numa caverna, você pode ir onde você quiser, Deus vai lá e te acha. Então não tente fugir de Deus, que você não vai conseguir. Ok? Deus foi atrás dele, não teve escapatória. Deus pegou ele e confrontou ele. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? Disse o homem, a mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Salafrário que não vigiou a mulher, não foi sacerdote, não foi macho o suficiente para dizer para a mulher, ei, não come desse negócio aí que vai dar ruim. Não usa esse negócio aí que vai dar ruim. Não toca nisso aí que vai dar ruim. Ele estava do lado dela, ficou mudo e calado. Não falou nada. Aí agora Deus vem confrontar ele, em vez de bater no peito e dizer, eu sou o culpado. Deus, o negócio é o seguinte, a serpente seduziu minha mulher, eu estava do lado dela, eu vi
no momento que ela estava olhando para a fruta, eu vi ela desejar a fruta, eu vi ela pegar a fruta, eu vi ela comer, e eu não fiz nada. E ainda comi junto com ela. Quem que é o culpado aqui nessa história, meu irmão? É a mulher? É o homem. Ele falhou. Ele ficou mudo e calado, ele foi covarde, ele não exerceu o papel dele, de autoridade, sobre o lar. E aí o camarada tem coragem de dizer para Deus, a mulher que tu me deste. E aqui é o segundo erro clássico da humanidade, que se repete ao longo dos anos. A dificuldade que nós temos de assumir os nossos erros. A dificuldade que nós temos de bater a mão no peito e dizer, eu pequei, eu fiz errado, eu usei a droga, eu bebi aquele trem, eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu consumi conteúdo pornográfico, eu menti, eu enganei. Enquanto eu não aprender, amados, enquanto nós não aprendemos a olhar para dentro de nós e assumir a nossa responsabilidade, como diz o gaúcho, vestir as calças, a gente vai ficar a vida inteira no buraco. Eu começo a sair do buraco, número 1, quando eu reconheço que preciso de ajuda. Vocês já estão 50%. O mendigo que está lá na lombada eletrônica, lá no semáforo, pedindo esmola para comprar droga, ele não saiu do buraco ainda. Porque ele ainda não reconheceu que precisa de ajuda. Ele está enganando todo mundo achando que é o cara. Agora, quem já está aqui, já está 50%. Você já reconheceu que precisa de ajuda. Segundo passo é parar de dar desculpa. Parar de botar a culpa na mulher. Parar de botar a culpa no filho. Não, sabe por que eu estou aqui, pastor Cristian? Sabe por que eu resolvi usar droga? Sabe por que eu caí na maconha? Sabe por que eu caí na prostituição, na pornografia? Sabe por que eu caí? Não, o culpado é minha mãe, que nunca me deu atenção. Não, o culpado é meu pai, que nunca me tratou como um bom filho. Não, o culpado é o meu filho, que nunca me honrou. Não, o culpado é o pastor da igreja. Não, o culpado é o presidente da república, essa porcaria desse governo que tem aí. Não, o culpado é o governador do estado. O culpado é o prefeito. E a gente está a vida inteira tentando achar um culpado. E a gente não bate a mão no peito, não, o culpado sou eu. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu sou um viciado. Eu sou um maconheiro. Eu sou um drogado. Eu sou um adúltero. Eu não posso ver um rabo de saia. Passou uma mulher na minha frente, eu já estou... Né? Então, enquanto o ser humano não aprender a botar a mão no peito e dizer, eu sou o culpado, eu sou o pecador, eu preciso de mudança, vai ficar a vida toda no buraco. Então, amados, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês, tem jeito, tem solução, o que Deus tem para nós é o melhor dessa terra, mas vocês já atingiram 50%, reconheceram que precisam de ajuda, estão no lugar certo. Agora, qual que é a segunda parte? Reconhecer, não é só a clínica que vai tirar vocês dessa situação. Em primeiro lugar é Deus. Vocês precisam reconhecer que precisam da ajuda de Deus. Não dá para passar por cima de Deus. E segundo, reconhecer que quem trouxe vocês para cá não é ninguém é culpado, o culpado somos nós. Eu tenho que bater no peito e parar de botar a culpa na mulher, parar de botar a culpa em alguém e botar a mão no peito e dizer, não, eu que sou culpado, eu estou aqui porque as minhas atitudes me trouxeram para esse lugar. E terceiro lugar, ter uma atitude de humildade diante de Deus. E desejar, aqui nesse lugar, as autoridades que estão sobre vocês representam Deus aqui. Então, a desobediência, a desonra e o orgulho levaram o homem para o buraco. Agora, como é que sai do buraco? Fazendo o contrário. Honrando, obedecendo e sendo humilde. Se vocês honrarem as pessoas que estão aqui, os líderes de vocês, os monitores, o que precisa fazer?
Hoje de manhã o procedimento é tal. Hoje à tarde o procedimento é tal. Hoje à noite o procedimento é tal. Obedeça. Não questione. Obedeça. Honre. Respeite. Seja humilde. Ah, mas eu não concordo. É porque eu não concordo que muitos estão no buraco. Então, amados, obedeça. São simples instruções. Com certeza, as instruções que vocês recebem aqui é muito mais light do que os camaradas estão recebendo lá dentro da penitenciária. Muito mais light. Né? É muito mais light de ter que, de repente, o camarada abrir o vidro lá no semáforo e cuspir no cara que pediu a moedinha. Porque você acha que esse cara não passa por isso? A minha mulher já foi participar de um pedágio para pedir ajuda para um tratamento de um filho autista que a gente tem. Teve gente que humilhou ela. Isso que é uma pastora. Muita gente não sabe também, né? Mas uma mulher, tem gente que tem coragem de humilhar, de destratar, de tratar mal, que está ali pedindo a moeda, e não é nem para comprar droga, é para uma boa causa, né? Se eles podem fazer isso com uma mulher que está pedindo ajuda no semáforo para o filho considerado especial, né? O que não pode fazer com um andarilho pedindo dinheiro muitas vezes para comprar droga no semáforo? Né? Embora que alguns realmente pedem o dinheiro para comprar comida e não é droga. Glórias a Deus, porque já é um progresso. Né? Já é um progresso. E se você que está aqui algum dia teve que passar por essa humilhação de pedir alguma coisa no semáforo, ou na lombada eletrônica, ou sei lá onde for, para comprar comida, e não foi para droga, querido, fica tranquilo, essa palavra não é para você. Tá? Isso é uma atitude de humildade. Às vezes eu não estou podendo trabalhar, não estou com cabeça para trabalhar, eu estou doente emocionalmente, eu não estou legal, não estou com cabeça para nada, e eu tenho a humildade de pedir um prato de comida. Isso é humildade. Né? E não tem nada de errado quanto a isso. Pedir comida não é pecado. Pecado, você sabe que é roubar, matar, destruir, ou pegar para comprar droga. Aí sim. Agora, pedir comida, está tudo certo. Amém? Então, queridos, quero convidar você a ficar de pé. A gente vai orar. Repita assim comigo: o segredo é obedecer aos meus líderes, às autoridades que estão sobre a minha vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, por uma desonra entrou o pecado no mundo, Senhor. Por uma quebra de princípio entrou o pecado e a maldição. Mas pela honra e pela humildade e pela obediência ao princípio vem a restituição. E eu creio, Pai, que eu estou aqui diante de homens, ó Pai, que estão nesse lugar, Pai, porque eles querem ajuda. Eles reconheceram que precisam de ajuda, Pai. E agora eles aprenderam nessa noite que se eles honrarem as autoridades aqui, se eles forem obedientes ao princípio, a Ti e a Tua palavra, se eles pararem de dar desculpa, de colocar culpa em alguém e reconhecerem que o maior culpado são eles mesmos de estar aqui, eu quero declarar, Pai, que um novo tempo começou sobre a vida deles, Pai. Existe um período de tempo que eles vão ter que cumprir aqui. Alguns, quem sabe, já estão na reta final. Outros estão no meio do caminho. E outros estão no começo do caminho. Não importa o tempo. Importa que, cumprido o tempo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Eu quero declarar. São as coisas que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Um futuro de paz, de esperança e de prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro desde já, eu já profetizo um novo começo, Pai. Um começo de bênçãos. O Senhor é aquele que apaga o teu passado e ele se esquece. O Senhor é aquele que apaga o teu passado e ele não se lembra mais.
O Senhor é aquele que apaga o teu passado e reescreve uma nova história. Amém. E é isso que eu declaro sobre a tua vida. O Senhor vai startar um novo começo. O Senhor vai reescrever uma nova história. E você vai cantar, como diz uma música lá fora, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Quero orar por você, amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, nessa noite, mais uma vez, por cada homem que está aqui nesse lugar. Tu conheces, ó Pai, as limitações de cada um. Tu conheces a fraqueza de cada um. O próprio apóstolo Paulo disse na Bíblia, Pai, um homem de Deus, ele disse, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E nós não somos diferentes. Muitas vezes, querendo fazer o bem, acabamos fazendo o mal. Mas nessa noite, Pai, eu me coloco na brecha, diante do Teu trono, Pai. Entre o Senhor e esses homens que estão aqui. E me humilhando debaixo da Tua potente mão, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pela vida desses homens, Pai. Eu me humilho diante do Teu trono, Pai. E eu te peço por esses homens, Pai. Glória a Deus. Que o Senhor os ajude, Pai, a vencer os seus gigantes, a vencer a sua fraqueza, a vencer as suas limitações, Pai. Que eles possam cumprir o período de tempo estipulado pela direção. Glória a Deus. Que eles possam, Senhor, ser obedientes aos seus monitores. Que eles possam se voltar para Ti nesse local, Pai. E aqui eles possam ter um arrependimento genuíno, verdadeiro. Uma transformação genuína. Uma mudança completa, Pai. E uma reabilitação para poder viver uma nova vida. Um novo começo. Um novo tempo. Que já foi profetizado aqui. Um tempo de bênção, de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus, eu te peço, faz acontecer, Pai. Tu podes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Tamo junto. Isso aí, Deus abençoe, irmão. Fica firme, tá? Obrigado, irmão, por essa palavra. Você viu? Especial para a gente, tá?